Perfeito, estamos ao vivo. Então, boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidas no segundo dia da nossa programação especial em alusão ao Mês das Mulheres. É uma iniciativa promovida pelo Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências, LCDC, e ao longo desses 2 dias, e temos aberto esse espaço para dar visibilidade às trajetórias, experiências e vozes femininas que transformam a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento territorial, onde tivemos um encontro ontem, inspirador, com 2 convidadas, mais a professora Alvani também, e hoje seguimos com essa energia, assim, também celebrando a presença de mulheres que constrói a ciência com coragem, com sensibilidade, rigor e muita determinação. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço à equipe organizadora e a todos que estão aqui acompanhando e que poderão acompanhar depois essa gravação. E essas jornadas tão inspiradoras. Então, assim, eu vou apresentar as convidadas da noite, que temos aqui presentes, a Isabela Tito, a nossa primeira convidada. Ela é uma profissional cuja trajetória reúne educação, inovação, ciência e também compromisso com o desenvolvimento territorial. Isabela, ela é bolsista de estímulo à inovação no programa de agente local de inovação em educação empreendedora pelo SEBRAE. Tem atuado no fortalecimento da cultura empreendedora e de metodologias inovadoras em instituições de ensino. É professora e possui dupla formação, é engenheira de produção pela Univasf e também é formada em matemática pela Faculdade Claretiano, também é pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho, em docência do ensino superior e metodologias ativas de aprendizagem, além de ser mestra em administração pública pelo Profiap Univasf. Isabela ainda é uma estudante, para além desse vasto currículo, doutoranda pelo programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento territorial da UNEB, onde vem aí ampliando sua atuação para as áreas também da sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional. Isabela, mais uma vez, é um prazer enorme recebê-la aqui nessa mesa. Seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar também a nossa segunda convidada, e em seguida eu passo a fala para cada uma de vocês, tá bom? A gente vai fazer 2 blocos. Então, nossa segunda convidada é a Raíssa Oliveira. Ela é servidora pública federal da Univasf também, profissional que tem contribuído de forma significativa para a gestão universitária e para o desenvolvimento científico da região do Vale do São Francisco. Raíssa ocupa o cargo de gestora pública na Universidade Federal, atuando diretamente em processos estratégicos, administrativos e institucionais da Univasf. Ela é formada em gestão pública pela Universidade Federal da Paraíba, mestra em administração pública pelo programa Profiap, também na Univasf, e atualmente também segue estudando, colega aí de Isabela, doutoranda também no programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento territorial pela UNEB. Sua trajetória também inspiradora, viu, Rai? Combina, para além do serviço público, a pesquisa, a visão estratégica e um profundo compromisso realmente com as políticas de desenvolvimento e governança. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. É uma alegria ter você também compartilhando um pouco da sua história e da sua trajetória. Vamos dar início, então, ao primeiro bloco. Vamos falar com a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Se você puder abrir o áudio. Claro. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, quem é Raíssa, e como é que surgiu essa inspiração para você se dedicar para além dos estudos, e também a vida acadêmica. E, assim, se você puder falar um pouquinho das suas experiências e dividir, esse é um espaço aberto para que você fale um pouco de você, para que sua história chegue até outras mulheres, tá? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo a mesa mais uma vez com vocês, com 2 profissionais que acompanham,
há alguns anos. É sempre uma alegria trabalhar com vocês. Obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Raíssa é uma paraibana, além de tudo. Então, acho que isso chega antes dela. E aí, lá, né, na Paraíba, em João Pessoa, me formei como gestora pública. Antes disso, eu já tinha essa vontade em mim de mudar o mundo. E aí, não sabia como, não sabia por quê. Só tinha um desejo de impactar a vida das pessoas. E aí, a gente pode impactar a vida das pessoas com diversas profissões, né? Todas as profissões, né, impactam a vida das pessoas. Só que eu ainda estava em dúvida no que é que eu ia fazer. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ser psicóloga? Será que eu impacto a vida das pessoas individualmente? E aí eu costumo brincar que, na verdade, eu preciso de terapia. Era isso que era o meu amor pela psicologia, era estar sentada na cadeira do paciente. Mas comecei a estagiar no ensino médio, não é uma coisa muito comum, né? Mas comecei a estagiar no ensino médio, perto da minha escola apareceu uma oportunidade, comecei a estagiar no Ministério do Trabalho. E ali eu consegui ver o que o servidor público consegue fazer pelas pessoas. Eu consegui ver o Estado atuando diretamente na vida das pessoas. E aquilo me deu um estralo, assim, eu disse, meu Deus, preciso fazer alguma coisa igual. Só que eu ainda não tinha conhecimento de quais eram que universidade eu ia fazer, né? Que profissão eu ia seguir. Minha mãe, do completo nada, me veio com o PPC do curso de Gestão Pública na universidade, né? Da UFPB. Eu estava prestes a fazer Enem, e aí minha mãe, tem esse curso aqui. Não conhecia, mas aí fui olhar as cadeiras, né? Tinha contabilidade, economia, administração. Minha família tem muitos contadores e administradores. Ok, achei interessante. Não sabia o que eu ia encontrar pela frente, né? Prestei o vestibular, prestei o Enem, passei para a gestão pública, comecei a estudar, né? Na universidade. No primeiro semestre, os professores muito engajados com as políticas públicas, né? Já veio a oportunidade de fazer extensão. E aí eu já estava de cara com a sociedade, mesmo ainda sendo estudante, né? No primeiro semestre, o que a gente estuda no primeiro semestre que faz a gente pensar a ser profissional? Quase nada, né? Mas aí eu já estava de frente a frente com a população. E aí eu fui trabalhar, né? Ser extensionista de uma incubadora de economia solidária. E aí foi uma experiência, assim, massa de verdade. E eu não queria sair dessa experiência. Eu não queria fazer outra coisa. Na verdade, eu queria fazer tudo, mas não queria sair dessa experiência. Só como é que você estuda e faz tudo ao mesmo tempo, né? E aí, passei 2 anos na incubadora da economia solidária. Foi onde eu me apaixonei por mulheres, pela trajetória das mulheres, independente se está dentro da ciência, se está fora. Só por ela existir, ela já deve ser admirada. E aí era um empreendimento solidário de mulheres, né? Eram 15 mulheres. E elas tinham uma lanchonete. E aí eu estava atuando mais com a autogestão, porque é muito difícil a mulher, por si só, né, ter essa liderança, entender que é dona do próprio negócio, e principalmente quando é de periferia, e aí entende menos ainda como é ser líder, como é ser dona de si, dona do seu dinheiro, não ter nenhum patrão. Então, muitas vezes elas... E aí a gente estava trabalhando nisso, né? Eu achei o máximo. E aí foi quando eu fiz a pesquisa, né? Eu pude fazer 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, de pesquisa, na graduação também. Estava estudando burocracia de nível de rua, que aí já entra onde hoje eu pesquiso, né? E aí, que hoje eu pesquiso capacidade estatal e pesquiso também burocratas de nível de rua e nível médio, né? De médio escalão. E aí foi assim que eu comecei a minha trajetória nas políticas públicas, né? Impactando a vida das pessoas minimamente, né? No todo dia, no pouco. E aí passei no concurso, terminei a graduação, passei no concurso para a Univasf, vim atuar, achei que ia atuar em algum lugar administrativo, né?
puramente administrativo, licitações, gestão de pessoas, coisas que quando a gente sai da faculdade a gente já está apta a atuar, né? Mas não, fui surpreendida, me colocaram no Museu de Ciências da Univasf. E quando eu me vejo aos 22 anos, recém-saída da universidade, no Museu de Ciências, eu parei assim, eu disse, gente, eu vou fazer o quê aqui? Mas, na verdade, era a minha insegurança falando comigo, né? E aí eu disse, não, independente de onde eu estou, eu vou fazer a diferença. E aí, até hoje, estou aqui há 6 anos, estou no EACC, né? Há 6 anos, fazendo divulgação científica. E aí, hoje, eu me considero divulgadora científica. E aí, eu aprendi, inclusive, um novo ofício, ser divulgadora científica. Para onde eu vou, eu digo, olha, tem um museu da Univasf, e se você quiser ir lá, é muito legal. Então, eu estou divulgando o meu trabalho, a ciência, estou divulgando tudo. E assim, isso é um pouquinho da minha experiência profissional, né? Hoje eu voltei a estudar economia solidária e fico bem nostálgica, pensando nos meus anos de extensionista, né? Enquanto graduanda, há 10 anos atrás. Meu Deus, 10 anos atrás. E aí eu estou muito feliz em voltar a estudar economia solidária. E é isso. Qualquer coisa a gente vai batendo um papo. Maravilha. Né? Maravilha, Raíssa. Você já compartilhou aqui conosco um pouquinho das suas inspirações, que nada vem do nada, né? É sempre alguém que traz algo novo, nos apresenta, como você bem colocou, sua mãe lhe apresentou um curso novo, diferente, e você é jovem, ali cheia de sonhos e medos também, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem muito receio, né? De qual caminho que a gente decide seguir. Eu ia lhe perguntar, assim, o que lhe motivou e assim a lhe manter na ciência, né, a querer estudar cada vez mais, né, porque você se graduou, depois você se concursou e, enfim, mestrado e agora doutorado, mas você já explicou e já apresentou para a gente muito bem. Então eu vou só finalizar aqui o nosso diálogo inicialmente perguntando assim, já que nós estamos no mês das mulheres e nós, mulheres, temos, para além das nossas realizações, a gente tem tantos outros empecilhos, eu gostaria de saber, assim, de você, se você já sentiu, em algum momento, nessa caminhada na vida acadêmica, se o fato de ser mulher já te dificultou estar ou ocupar algum espaço, ou se de alguma forma o fato de você ser mulher já te ajudou também a ingressar em algum espaço. Se você puder compartilhar isso conosco, eu fico grata. Dificultou, eu tenho várias. Uma pior que a outra, mas todas divertidas, né? Quando a gente pensa, depois que se a gente não achar graça, a gente endoida. No mundo, e aí não só acadêmico, mas profissional, a gente se depara com muitos assédios morais. E aí, espero que assim não entendam muito forte essa palavra, que é forte, e é uma microagressão que você sofre todo dia, que você nem, né, às vezes nem imagina que é uma agressão. E aí deve ser levado em consideração, né? Só que a gente, como mulher, já está tão acostumada a receber certos comentários desde o ensino médio, desde sempre, que aí passa despercebido e você diz, apesar disso, eu ainda estou aqui, sabe? Eu ainda estou em pé. Mas algumas de... E aí também não sei se é por ser mulher, por ter cara de nova, já me confundiram, né, como aluna, tentando me menosprezar, achando que eu ia ser menor por ser aluna, lê do engano, né? E não... além de tudo, um eterno aprendiz, né? Então, disso, sim, não me ofende em nada. Mas, às vezes, a gente escuta alguns comentários bem desnecessários, né? Sim, sim. É difícil, de fato. Exato. A mulher jovem que decide focar na sua carreira, se desenvolver profissionalmente. Eu penso que aqui nós três temos mais ou menos a mesma idade, então, assim, o fato da gente persistir, né, nesses estudos, investir,
Isso, infelizmente, né, que não deveria gerar esse impacto, às vezes negativo, mas acaba gerando. Rai, pelo andar do tempo, eu agradeço. Eu vou agora passar a palavra Eu para a sempre falo Isabela, demais, para a me gente ouvir. perdoe. Nada, foi maravilhoso, muito bom ouvir você. Obrigadão. Vamos agora passar para a Isabela, compartilhar um pouquinho também da história dela, o que que a motivou a fazer as escolhas acadêmicas dela, e assim, quem a inspirou, eu sei que você também é muito jovem, mas muito persistente, já está aí no doutorado, então, Isabela, a vez é sua, fique à vontade, esse espaço está aberto para a gente te ouvir. Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E sejam muito bem-vindos, né, às falas dessas três mulheres maravilhosas que estiveram aí durante a minha jornada. Ainda hoje permanecem, né? Então, Geórgia, o meu desejo de estar na educação, de investir na área acadêmica, de permanecer, fazer permanecer, iniciou lá durante a minha graduação, quando eu tive a oportunidade de ser monitora e conhecer um pouquinho do que é ensinar ao outro, né? Eu acho que eu digo assim que eu cursei engenharia e eu aprendia muito mais ensinando do que estudando sozinha. E era visível a transformação das pessoas com um colega de sala de aula, né? Ensinando alguém ali do seu mesmo nível, né? Bem se dizer, compartilhando conhecimento de uma forma bem mais tranquila. O aluno ali não tem vergonha de. O aluno não, o colega, né? Não tem vergonha de perguntar, não tem aquele estigma que muitas vezes a gente cria com o professor achando que existe um nível hierárquico maior. Então, aquilo ali para mim foi apaixonante. E logo em seguida, assim que eu terminei a graduação, que eu iniciei o mestrado, eu tive a oportunidade também de ser professora substituta da Univasf, inclusive. E foi aí onde eu me apaixonei ainda mais pelo ensino, né? E só fez aumentar o meu desejo de me tornar uma docente aí, quem sabe, um dia efetiva, né? E aí, para isso, eu continuo estudando, me faz estudar. Das pessoas que mais me incentivaram e me incentivam até hoje, sem sombra de dúvida, minha irmã, em primeiro lugar, que ela sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. E ela é professora, ela é Marina, minha irmã, ela é bióloga, ela é professora, ela é apaixonada por ensino, pela transformação. E também os meus professores da graduação, principalmente da graduação, né? Que eu era apaixonada. Sabe aquela aluna que, quando vê os professores ensinando, brilha os olhos? Sou eu, né, ainda na classe. Então é isso, eu sigo correndo atrás dos meus objetivos e por isso aí eu me considero uma lifelong learning, né? É que eu sou uma aprendiz ao longo da vida, como a Raíssa citou. Não consigo mais parar de aprender, não consigo mais parar de estudar. Terminei o mestrado, já fiquei agoniada. E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou estudar? Vou fazer pós, vou fazer o doutorado. E acabou dando certo aí o doutorado. E vamos juntas nessa, né, Rai? Sempre. Junto a gente vai mais longe, né? Com certeza. Então é isso, Gel. Maravilha, Isabela, muito bom saber um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muito mais a ser compartilhado e a gente deixa também esse espaço aberto para as pessoas que vierem, né, a assistir essa roda de conversa realmente, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar em outras mulheres que têm vontade de estudar, que têm vontade de ir além e ouvir, né, pessoas tão jovens como vocês, assim, e já chegando, alcançando voos tão altos, né? É maravilhoso realmente. A gente vê que a educação ela transforma vidas de uma forma maravilhosa. Então, assim, Isabela, só para a gente tá encerrando, né, finalizando a nossa conversa, eu gostaria que você, diferente da pergunta que eu fiz para a Raíssa, deixasse uma mensagem para as jovens mulheres que sonham com a pesquisa, com a docência. O que é que você pode dizer para elas, assim, dentro da sua perspectiva de vida?
dentro da sua caminhada, o que você pode deixar, assim, como inspiração, para que elas também possam persistir, porque é possível, né, quando a gente quer, de fato, nós conseguimos chegar em qualquer lugar. Eu acho que a palavra certa é persistência. Sonhar e trilhar o caminho para ser alcançado. Meu objetivo é ser docente, então o que é que eu preciso para isso? Eu preciso estudar, eu preciso ter titulação, né? E muito importante, acho mais importante até do que trilhar esse caminho, é trabalhar junto com as pessoas, conhecer gente, pedir opinião, aprender, nunca parar de aprender. Eu conheci muita gente, tive dificuldade sim, principalmente por como o tema da gente é ser mulher, né, na ciência. Até hoje a gente passa por. Nós somos jovens, somos mulheres com cara de menina, e sempre tem aquele olhar de que incapacita, né? Que, como é que se diz? Coloca a gente, acha que a gente não é capaz, e quando a gente bota a mão na massa, eles veem o diferencial. Mas estar perto de quem lhe leva para frente e quem lhe incentiva. E persistir no seu sonho. Então, assim como nós, Perfeito. né? Eu, por exemplo, eu sou uma sonhadora ainda. Eu persisto, Raíssa também acredito que sim. Nós persistimos para o sonho ser concretizado. Uhum. É isso, Isabela. Acho que o mais importante, para além da motivação, é realmente acreditar que é possível, né? A gente insistir em algo, realmente. Eu compartilho também do mesmo sentimento. O que me despertou ter vontade pela docência foi durante a minha época de graduação. Eu tive professores que, de fato, incentivavam, que nos motivavam a escrever, a fazer um artigo. E, assim, para mim, naquela época, era de fato algo assim: nossa, será que eu vou ter capacidade de escrever algo, de criar alguma coisa e levar para o mundo algo a ser lido? E nós três já escrevemos artigos, já escrevemos capítulos de livro, já fizemos uma dissertação. E logo mais eu sei que eu vou estar lendo a tese de vocês de doutorado. Então, assim, para mim é um orgulho tremendo saber que eu pude dividir um espaço de sala de aula com vocês e agora também um espaço de fala aqui. Esse momento é muito importante, muito especial. Então, assim, nesse clima já um pouco emocionado, eu gostaria de agradecer a vocês por compartilhar um pouquinho da história de cada uma. E, assim, se for possível, também deixar aberto esse canal para que outras pessoas que queiram saber, né, de mestrado, doutorado, se puderem procurar vocês. Eu sei que vocês são professoras e que tem sempre uma coisinha a mais para ensinar, para explicar. Então, tá aí o nome de vocês. Quem estiver nos assistindo agora ou depois, fica aí aberto. Eu também fico aberta para receber informações. E mais uma vez agradeço. Vamos finalizar por aqui, viu? Muito obrigada. E vamos finalizando mais um bate-papo com mulheres inspiradoras. Tá? Obrigada, Gostaria de meninas, pela agradecer também, Obrigada, Jorge, Raíssa. prazer. Quero mandar um beijo, um abraço também ao pessoal do Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Verdade. Competências, né? A professora Avani, a todos os que estão na turma, e que é necessário a gente estar envolvido, porque através desses vínculos é onde a gente fica sabendo de oportunidades, de vagas, de emprego, enfim. O network, né, que eu sempre cito, é importantíssimo, é essencial. Então, muito obrigada. Posso estar disponível. Se Georgia puder deixar na legenda também o meu e-mail. Perfeito. A gente vai deixar depois na descrição do vídeo. Tá bom. Eu só queria finalizar com uma fala. A educação mudou a minha vida e ela pode mudar de todas as mulheres do mundo. Então, vamos juntas. Verdade, Rai. Obrigada, então, meninas. Finalizamos Obrigada. por aqui. Um beijão. Professora Alvani, se estiver nos ouvindo. Tchau, tchau.